Vai começar Pode Falar, Doutora, o podcast de Doutora Fernanda 22. Oi, gente. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar, Doutora. Quero começar agradecendo imensamente todas as palavras de carinho, as manifestações que recebemos pelo nosso primeiro programa. E hoje nós vamos falar sobre nós, mulheres. Estamos aqui com Osana, que é assistente social do Centro de Referência de Assistência Social, com uma grande experiência nesse lidar com as mulheres, e com Poliana, que é artesã e que é empreendedora na nossa cidade. Tudo bem, meninas? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem. Vamos lá. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre algumas ideias que estamos trazendo no nosso plano de governo em relação às mulheres, ao empoderamento feminino, né, ao acolher as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E eu queria, Osana, começar com você dizendo um pouco dessa sua experiência, né, enquanto assistente social, o que você tem vivenciado na nossa cidade, a sua experiência mesmo, né, de como você vivencia isso, de como você vê a situação das mulheres na nossa cidade. Olá, eu quero agradecer primeiramente, a oportunidade de estar aqui e falar desse empoderamento feminino através da minha trajetória. Eu posso citar basicamente a minha história, né? Eu engravidei na adolescência aos meus 17 anos e tive uma trajetória buscando esse empoderamento feminino. E quando eu passei por essa trajetória e finalizei o ensino médio, eu comecei a fazer serviço social. E aí tinha muito a ver com a minha personalidade, através dos estudos. E aí, chegando na minha atuação, eu pude vivenciar de perto, na prática, as fragilidades dessas mulheres. E quando eu falo em fragilidades, existe potencialidade nelas. E aí foi onde eu consigo enxergar nessa minha trajetória como é importante um assistente social na vida do indivíduo. E aí, quando a gente fala em mulheres, a gente fala em uma posição que ela pode estar onde ela quiser. E a gente sabe que temos desejos, temos direitos, e aí a gente tem que agarrar essas oportunidades que nos encontram. E muitas dessas usuárias, as quais eu atendo, não têm essas oportunidades, entende, doutora? E aí a gente pode ter esse olhar, esse cuidado com essas mulheres. É verdade. E a nossa proposta, Osana, é exatamente isso, ter um lugar que a gente possa despertar nessas mulheres as potencialidades que elas já têm, né? Nem todas tiveram esse despertar como Poliana teve, de empreender com o seu artesanato, com o seu trabalho. E aí eu queria, Poliana, que você relatasse para a gente o que é que significa isso para você, né? Como mulher, como mãe, de você poder ter a sua independência, fruto do seu trabalho, e isso feito como uma escolha sua. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês. E sobre isso, né, as minhas experiências é um pouco parecido com a de Osana. Eu sou mãe, né, e eu passei por muitos altos e baixos na minha vida. Gostar de empreender hoje, né, para mim, traz muito aquela história lá de trás, né, de uma renda que eu precisava, né, no início, sem um reconhecimento, e eu fui me arriscando, né? Tinha algumas coisas, alguns dons, e foi quando eu comecei a produzir e agradar o público, né, principalmente infantil, e foi se misturando as coisas, e eu comecei a ver mulheres que também estavam passando por
algumas situações parecidas com as minhas e eu comecei a fazer cursos durante a pandemia, né? Houve uma oportunidade também em alguns cantos da cidade e eu comecei a cobrar uma taxa que coubesse no bolso delas, comecei a lançar um material para elas verem que aquilo ali era algo sério também, que podia ajudar nelas, né? Elas pagavam uma taxa e era um valor pequeno, que era o custo de material apenas, e eu abordava o meu conhecimento. Então, aquilo ali foi fortalecendo essas pessoas, essas mulheres, e eu levava muito a minha história, né, o trajeto, como encarar o mercado de trabalho, ele sendo pequeno, né, e ter uma visão de sucesso, de profissionalismo, né, e isso foi muito bom para mim, sabe? Dentro desse contexto, hoje eu tenho uma loja online, né? Não faço muitas postagens, mas eu sempre estou em eventos corporativos, né? Eu participo de eventos corporativos em feiras, né? Onde a nossa cidade está muito em destaque, e isso é muito bom, sabe? Os nossos apoiadores têm nos ajudado e leva a mostrar o trabalho, o reconhecimento de cada produto, desde do pegar numa linha, numa agulha, num botão e ver aquele trabalho, né, que foi dentro de um momento que o artesão, o empreendedor teve, né? Ou seja, a visão que a pessoa tem quando está pegando num produto é vendo o tempo, né, que foi gasto, o cuidado, né? E isso é muito importante. Sem dúvida. E tem me trazido, assim, uma gratidão tremenda, né, de reconhecimento, e eu falo como essas mulheres devem agir no mercado de trabalho hoje, né, começando do zero, mesmo com situações que acontecem no dia a dia, né, de altos e baixos, né, às vezes a gente não quer produzir, está muito sobrecarregada com os afazeres domésticos, mas sempre dizendo que tem como vencer, tem como ver algo lá na frente. É verdade. É interessante porque nós, mulheres, com o passar do tempo, nós sempre vamos agregando mais uma função nas nossas vidas, né? Verdade. Somos filhas, estudantes, temos filhos, temos um companheiro, né? Somos donas de casa e fazemos uma escolha de uma vida profissional, seja ela desempenhada fora do lar ou desempenhada em casa, como é o seu caso, né, Poliana? Que você faz da sua habilidade com os trabalhos manuais uma fonte de renda para você, né? E aí a importância da gente buscar essa independência financeira, e às vezes nem é só o financeiro, se apropriar daquilo que nós produzimos, seja através de um trabalho, de uma profissão como assistente social, como médica, como engenheira, né, como cozinheira, como merendeira, ou quando a gente explora essas habilidades manuais e pode desempenhar isso mesmo nas nossas próprias casas, né? E aí, quando a gente se apropria disso, é que a gente passa a entender que nós, mulheres, podemos fazer o que quisermos, né? Sim. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Não há nenhum problema de se fazer a escolha de ser, por exemplo, só dona de casa e mãe, mas isso tem que ser a sua escolha, porque nós podemos fazer essa escolha. E é por isso que a gente tem essa preocupação de trazer um canal, uma forma da gente construir como o poder público pode ajudar a essas mulheres, né, que querem dar uma virada na sua vida, ou apoiar aquelas que já fizeram as suas escolhas, oportunizando capacitações e até propiciando um momento de convivência, porque esse lugar que a gente pretende fazer também vai ser um local de convivência.
Então, a ideia é que nós possamos, sim, resgatar aquelas que estão precisando redescobrir as suas habilidades, as suas potencialidades, mas também criar um grande elo dessas mulheres que são empoderadas, que vão poder dar o seu testemunho, como você, Poliana, como você, Osana, como uma profissional, numa grande rede de apoio, de troca de experiências, né? Para que a gente possa fazer com que a mulher santacruzense esteja cada vez mais forte, né? Osana, a sua vivência como assistente social, como você vê ainda nos dias de hoje essa situação da violência doméstica, que a gente sabe que isso acontece e não respeita classe social, formação acadêmica, acontece em lares que muitas vezes a gente até se surpreende quando você toma conhecimento disso, né? Porque ainda é muito difícil para nós mulheres, às vezes, até admitir em público que se vivencia uma situação como essa, né? E você, como assistente social, como é a sua visão? Como você enxerga isso? Como a gente pode fazer com que estejamos mais perto e dando apoio a essas mulheres? Na minha opinião, falar sobre violência doméstica é muito importante, porque ainda existe inúmeras mulheres que estão vulneráveis, né, diante dessa situação. E quando a gente fala em violência doméstica, a gente remete à Lei Maria da Penha. E quando a gente fala de violência, a gente está falando em uma situação a qual a mulher se encontra. E a Lei Maria da Penha, no artigo 5º, fala o seguinte, que a violência é qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause uma violência. Uma lesão, uma morte, uma violência física, moral, sexual, patrimonial. E quando a gente fala em apoio, rede de apoio, eu quis deixar claro que era essa violência, e quando a gente fala, na sua pergunta, doutora, para mim, é falar de uma rede de apoio. E quando a gente sabe de uma rede de apoio, a gente sabe que a rede de apoio é um conjunto de pessoas e instituições que promovem o momento da necessidade daquela mulher. Então, é uma rede de apoio que a gente necessita de políticas públicas voltadas para assistir essas mulheres com profissionais qualificados, que tenham empatia de se colocar no lugar daquela mulher. Uma mulher com a minha experiência que procura uma assistência social, ela chega com a fragilidade. E daí dessa fragilidade, ela não vem só com a dependência financeira, como muitas, mas ela vem com a dependência emocional. É verdade. Talvez essa seja a que pese mais, né? Isso. E aí, quando a gente fala nessa dependência emocional, a sua fala anteriormente é muito importante. A capacitando, buscando transformação no sociocultural delas. E aí que a gente tem esse olhar e podemos ser rede de apoio diante de uma sociedade civil também. E aí, quando a gente fala nessa situação da capacidade dessas mulheres, a gente mostra que elas podem sair daquela situação, que muitas não conseguiram sair. E aí eu quero deixar claro as estatísticas, né? Segundo o Conselho Nacional de Justiça aqui no Brasil, pouco mais de 380 mil casos foram registrados. 48%. E assim a gente vê que é um índice que dá susto. Em mim, enquanto mulher, me dá susto. Enquanto profissional, me dá susto. Porque eu já ouvi elas. É verdade. Poliana, você nos relatava aqui que durante a pandemia fez com que você despertasse,
né? Essa sua habilidade e juntasse isso ao empreender. Para você, o que significa de transformação na sua vida? Esse passo que você deu, né? Hoje você ser um artesã que empreende, que você tem uma renda fruto dessa sua habilidade, desse seu trabalho. Quando você compara a sua realidade de hoje com a sua realidade de antes da pandemia, o que mudou isso na sua vida, na sua visão, na sua autoestima? Bem, de fato, a pandemia, antes disso, né, já foi algo que eu via como algo que eu podia fazer para mim mesma, ocupar minha mente, né, porque eu, por ser filha, a única mulher em casa, então eu tinha muitos compromissos com a família, né, e eu via aquilo ali como uma forma de terapia, não só de renda, né? Mas aí quando eu comecei a produzir, a buscar esse instante de coisas que eu podia fazer em casa para ganhar um pouco mais de autoestima, né? Um pouco mais de reflexão, de ficar próxima da família, foi quando eu vi a questão da renda, né? Da renda que deveria entrar através daquilo que eu estava produzindo. Por quê? Porque na pandemia foi uma ameaça para todo mundo e aquilo que eu estava produzindo ia gerar um lucro para mim naquele período, né? E eu ia precisar. Então, assim, aquilo ali me fortaleceu muito, chegou a me transformar, né? Hoje, como mulher, eu entendo que é porque, assim, é algo bem complexo. Então, de forma resumida, eu vou te trazer aqui essa informação de que, para mim, hoje, eu me sinto uma pessoa realizada, né? Porque a pandemia foi um tempo de aprendizado, né? E eu também já cheguei a sofrer, trazendo para esse contexto, agressões verbais na minha própria casa, não lá onde eu moro hoje, mas em outros lugares. E a pessoa chegava para mim, né? Eu falo isso abertamente porque a gente está falando de mulher. Então, tem mulheres que deixam de ter uma visão de negócio, de futuro, né, de progresso. Por quê? Porque elas sofreram dentro do ambiente familiar a agressão física, a agressão verbal e mexeu com o quê? O psicológico. Como é que você vai entrar numa produção se você está com a mente densa, né? De coisas, de traumas? Então, não tinha como. E hoje eu sou, graças a Deus, uma pessoa que passou por isso, entregou a Deus, avançou profissionalmente, né? Cheguei a esse patamar, adquiri conhecimento, fui adquirindo estratégia, né? Estudei também. Através da minha renda, da minha lucratividade, paguei o quê? Cursos e foi fluindo. E hoje eu estou o quê? Graças a Deus, eu estou com uma mente tranquila, consigo trabalhar com a produção de miçangas, inúmeras coisas que não é todo mundo que tem aquela habilidade e hoje eu posso chegar para uma pessoa e dizer, você consegue, entendeu? Então, eu vejo como uma transformação em mim hoje, como uma pessoa sadia, que antes eu não tinha, e por ter passado a pandemia, um tempo de muitas guerras, né? Sim. Porque a gente ficou sem aquele contato físico. Um tempo de muito sofrimento, isso, né? Então, Verdade. assim, eu consegui trazer isso para a minha casa, esqueci aquilo que tinha me trazido um transtorno e foi fluindo as coisas. Aí foi quando começou a aparecer a oportunidade de levar o meu conhecimento para outras mulheres e elas têm hoje buscado, né, me seguir, não pela questão de só valorização do meu trabalho, mas como pessoa hoje.
E eu espero que outras mulheres que tenham visto o meu testemunho estejam aí fazendo o seu lacinho, a sua bolsinha, dando o seu toque no seu produto e contando que ouviu de alguém aquilo que é possível lá na frente. Muito bom ouvir o seu relato, Poliana. E o nosso sonho, a nossa proposta é que a gente possa levar isso para mais mulheres, que a gente possa fomentar naquelas que ainda não descobriram as suas potencialidades, que a gente possa ajudá-las a fazer isso. E é por isso que eu quero dizer, hoje o meu recado é em especial para você, mulher santacruzense. A nossa proposta, a nossa ideia é construir, junto com vocês, as políticas voltadas para as nossas mulheres. Que nós possamos todas juntas pensar, debater, discutir e trazer as propostas para que a gente possa, sim, ter a mulher santacruzense cada vez mais forte, com a Coordenadoria da Mulher, com o Conselho da Mulher, com o Fundo Municipal da Mulher e com a casa que vai acolher aquelas mulheres que podem. Essa é a nossa proposta e é por isso que eu peço o seu voto. Quero agradecer imensamente a disponibilidade de Osana, de Poliana, de estar aqui com a gente, debatendo, falando, trazendo para o santacruzense, né? Para as mulheres, mas também para os homens, os jovens que terão suas companheiras, os nossos filhos, nossos companheiros, para que eles saibam que é importante valorizar o papel da mulher na sociedade. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês e a semana que vem a gente tem um novo encontro. Um beijo grande. Doutora Fernanda agora é 22.